Salve, nobres! Estamos no ar para mais uma live profana. Sejam muito bem-vindos e se vocês não fazem a menor ideia do que é isso aqui, se você caiu aqui de paraquedas, eu me apresento, meu nome é Sérgio, eu sou aqui o administrador do perfil Profano Graal, sou historiador e sommelier de cerveja e administrador do perfil Profano Graal no Instagram, no YouTube, no Facebook e no meu próprio site. E nós estamos no ar com mais uma live profana de uma ocasião muito especial, que é a ocasião do lançamento do meu e-book sobre estilos históricos de cerveja. Vamos só esperar mais um pouquinho para ver o pessoal entrar. Para ver se o pessoal entra e para a gente dar uma partida aí na nossa live. Muito bem. Deixa eu abrir aqui os meus roteiros. As lives profanas eram um projeto que eu fazia regularmente aqui no Profano. Há muito tempo que eu não faço uma live, acho que desde o ano passado que eu não faço uma live profana. E porque eu decidi agora fazer as lives, pelo menos por enquanto, fazer as lives apenas em ocasiões mais especiais e não fazer lives regulares de 15 em 15 dias. E essa é uma ocasião especial. Como eu disse, eu estou lançando hoje o meu e-book sobre estilos históricos de cerveja. No final da live eu vou dar todas as dicas de como você faz aí, todo o caminho das pedras para você adquirir o seu e-book. Ok? Muito bem. Vamos então começando lentamente aqui o tema, enquanto as pessoas vão chegando, porque também a ideia não é que a gente se estenda muito durante muito tempo, né? A ideia é fazer uma live de uns 30, 35 minutos. Magnator, seja bem-vindo. Só para apresentar alguns conceitos importantes para entender o que são estilos históricos de cerveja, para aí entender, né, mais ou menos o que você vai encontrar no conteúdo do meu e-book. Né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa afrontar, que a gente precisa enfrentar, na verdade, é a ideia de estilos de cerveja. Que hoje é muito normal, a gente vulgariza a ideia de que, óbvio, existem vários estilos de cerveja, mas o conceito de estilo de cerveja, ele é muito mais recente do que parece. É importante, então, começar fazendo uma diferenciação entre tipos de estilo e tipos de cerveja e estilos de cerveja. Tipos de cerveja, sempre existiram muitos tipos de cerveja. Por exemplo, documentos da Suméria, documentos da antiguidade, dos sumérios da Mesopotâmia, citam, por exemplo, mais de 20 tipos diferentes de cerveja. No Egito, a partir de documentos, o Egito ainda é mais bem documentado com relação a isso do que a Mesopotâmia. No Egito, você tem pelo menos já identificados até esse momento 17 tipos diferentes de cerveja. E entre os celtas, que é um tema muito caro para mim, eu fiz aí uma série de postagens aqui no Profano sobre a cerveja entre os celtas. Entre os celtas, até hoje, né, saindo da antiguidade do Oriente Próximo para a antiguidade europeia, já foram identificados pelo menos 6 tipos diferentes de cerveja. Então sempre existiram tipos diferentes de cerveja. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, não existe a cerveja da antiguidade ou mesmo a cerveja do Egito Antigo. Mas existem cervejas diferentes na antiguidade e existem cervejas diferentes no Egito Antigo, na Mesopotâmia e na Europa pré-cristã, etc.
Porém, estilos não são necessariamente, tipos de cerveja não são necessariamente estilos de cerveja. A categoria de estilos de cerveja, ela se formou muito mais recentemente, principalmente a partir do trabalho de um cara que a gente conhece muito bem, que é o Michael Jackson, The Beer Hunter, o jornalista inglês que se autodenominava o caçador de cervejas, que era um especialista em cervejas e uísques, e tem vários livros escritos sobre os temas, né? Tanto sobre cervejas como sobre uísques. A classificação moderna de estilos de cerveja, a gente deve basicamente ao trabalho dele, ou pelo menos teve o pontapé inicial com o trabalho do Michael Jackson. O Alisson, seja bem-vindo. O Michael Jackson, lá em 1977, ele dá um pontapé inicial para isso quando ele escreve o seu World Guide to Beer. Meu inglês é uma desgraça, peço perdão. O The World Guide to Beer, de 1977, do Michael Jackson, onde ele descreve, né, mais de 500 marcas diferentes de cerveja. E aí, não são necessariamente estilos ainda, mas as marcas entendidas como cervejas diferentes. Então, nesse livro dele, que foi traduzido para mais de 10 idiomas e que foi um livro muito importante na revolução da cerveja... Perdão. Foi um livro muito importante na revolução da cerveja artesanal nos Estados Unidos. Ele descreve mais de 500 marcas diferentes de cerveja, organizando-as em diferentes estilos com base na cultura e tradição das regiões onde elas eram originalmente produzidas. Esse aí é um embrião de uma classificação das cervejas por estilos. Posteriormente, as duas grandes associações de cervejeiros, né, de cervejeiros e, enfim, de juízes de cerveja, que seja o BJCP, seja o BA, né, a Brewers Association norte-americana, na hora que eles decidem começar a fazer os seus concursos de cerveja, os guias vêm depois, né, eles primeiro criam os seus concursos de cerveja, o Great American Beer Festival, no caso do BA, né, eles se baseiam na obra do Michael Jackson para poder julgar os estilos, né? Aí a coisa começa a tomar uma forma mais clara e mais nítida, porque é preciso ter parâmetros objetivos. Como é que eu vou julgar a cerveja? Como é que eu vou dizer que a cerveja de um determinado cervejeiro está dentro do estilo, está fora do estilo, se ela merece um prêmio, se ela não merece um prêmio? Então, é a partir desse movimento, já na década de 80 para frente, quando começam esses concursos, principalmente concursos de cervejeiros caseiros, primeiramente nos Estados Unidos, que começa a se solidificar melhor essa ideia de estilo. Tanto que, posteriormente, essas duas associações, seja o BA e seja o BJCP, sentem a necessidade de criar os seus próprios guias de estilos. É uma coisa muito interessante que talvez vocês não saibam, os guias de estilos também são muito mais recentes do que a gente imagina. Então, o guia de estilos do BA é de 1993. Enquanto que o guia de estilos do BJCP, que hoje é aquele mundialmente utilizado nos concursos cervejeiros, enquanto que o guia do BA é mais utilizado nos Estados Unidos, o guia do BJCP é só de 2008, que ele está, se não me engano, na sua terceira edição. 2008, 2015 e agora no ano passado, se não me engano. Ou alguma coisa assim. Eu tenho isso aqui anotado até mais para frente. Então, é muito recente a ideia de estilos de cerveja. E como é que esses guias eles resolvem organizar os seus estilos? O BJCP ele fala textualmente, lá no começo do BJCP tem todo um histórico da organização do guia que ninguém lê, porque vai direto só consultar as características dos estilos, mas lá eles definem muito claramente o que eles entendem por um estilo de cerveja e como é que eles definem, como é que eles organizam
os estilos de cerveja nos guias dele. Então eles dizem o seguinte: os estilos são organizados em categorias seguindo uma filosofia que agrupa estilos com características de julgamento semelhantes, em vez de uma herança comum ou nome de família. Nenhuma associação histórica ou geográfica está implícita. Então você vê aí, não tem um conteúdo histórico ou geográfico na organização dos estilos do BJCP. A organização dos estilos é para facilitar o julgamento. Afinal de contas, essa é a função do guia, ao fim e ao cabo, né? Auxiliar os cervejeiros a produzir e os juízes a julgar as cervejas que participam do concurso. Então, as cervejas estão organizadas e agrupadas por estilos a partir de características sensoriais semelhantes, que ajudem no seu julgamento. Por isso, inclusive, o BJCP, então, ele vai criar uma categoria específica que ele vai chamar de cervejas históricas, que nós vamos falar dela mais para frente. Mas antes vamos ver como é que o BA, então, classifica as suas cervejas no seu guia. Porque a classificação do BA é muito mais simples do que a classificação do BJCP. Lá no começo do BA está dizendo assim: as diretrizes de estilo de cerveja da Brewers Association refletem tanto quanto possível o significado histórico, a autenticidade e um alto perfil no atual mercado comercial de cerveja. Então tem desses 3 critérios de organização, de organização do guia. Significado histórico é ainda uma definição muito vaga, mas já é uma definição que leva em conta, por exemplo, o aspecto histórico que é deixado de lado no BJCP, como afirma o próprio BJCP. O significado histórico, a autenticidade ou um alto perfil no atual mercado comercial de cerveja. Eu acho que um alto perfil no atual mercado comercial de cerveja estão querendo dizer cervejas que estão efetivamente sendo produzidas e comercializadas, cervejas que estão efetivamente no mercado. Então, o BA ele organiza por tipo de fermentação e por origem geográfica. Na verdade, cervejas britânicas de alta fermentação, cervejas belgas de alta fermentação, cervejas norte-americanas de baixa fermentação, e assim sucessivamente. Aí depois, cervejas britânicas de baixa fermentação, não existem, cervejas belgas de baixa fermentação, cervejas norte-americanas de baixa fermentação, etc. Eles são agrupados mais geograficamente. E quando a gente fala num agrupamento geográfico, a gente necessariamente está levando em consideração um conceito histórico, porque geografia histórica, espaço e tempo, eles não são indissociáveis, né? Uma pausa para uma água. Me diz aí, povo que está chegando, que foi chegando ao longo dessa primeira parte em que eu falei sobre ideias de estilos, me diz aí, me dá um aceno sobre como é que está o som está legal. Eu estou testando pela primeira vez o meu fone sem fio aqui, Bluetooth. Não confio muito no microfone desse Bluetooth, então me diz aí se está dando para ouvir legal, me diz se eu estou falando muito rápido, se vocês acham que eu poderia falar mais devagar, me dá um feedback enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Tudo certo. Contra a regra lá, a produção está dizendo que está tudo certo. Vou confessar para vocês que tem muito tempo que eu não faço live, estou meio enferrujado. Tudo perfeito, obrigado pelo feedback aí, Magnator. Estou um pouco enferrujado com lives, porque deve ter o quê? 1 ano da minha última live. Se vocês tiverem interesse, já tem quase 20 lives profanas que eu levei ao longo de 2021 e 2022, que eu produzi ao longo de 2021 e 2022, que estão todas salvas no perfil aqui no Instagram do Profano Graal, e você encontra elas também na minha página do YouTube. Então, definido o que é estilo de cerveja, a gente pode dar um passo adiante e perguntar o que são estilos históricos de cerveja ou cervejas históricas, que é a forma como o BJCP as classifica. Se eu perguntar para qualquer um o que é uma cerveja histórica,
as pessoas vão ter na sua cabeça uma ideia do que elas consideram uma cerveja histórica. Eu poderia perguntar para vocês, por exemplo, se uma Paulaner Salvator não é uma cerveja histórica, né? Uma cerveja do estilo Doppelbock. A mais famosa Doppelbock é o Doppelbock original, né? A Paulaner Salvator, provavelmente, se eu perguntasse isso, vocês me diriam sim, a Paulaner Salvator é uma cerveja histórica. Eu poderia perguntar se a Weihenstephaner, né, que é produzida desde 1040 no mosteiro lá de Weihenstephaner, na Baviera, se ela não é uma cerveja histórica. E provavelmente, assim como cervejas trapistas do mosteiro de Chimel, do mosteiro de La Trappe, eu poderia perguntar para vocês se não são cervejas históricas. E muito provavelmente, né, vocês diriam que sim, são cervejas históricas. Né, por um motivo ou por outro, são cervejas muito conhecidas, são cervejas produzidas há muito tempo. Porém, nenhuma dessas cervejas estão classificadas no BJCP como cervejas históricas. Né? Seja a Paulaner Salvator, seja a Weihenstephaner, seja qualquer uma das trapistas que tem a sua categoria específica, né, de Monastic Ales. Então, não é a ideia geral, a ideia ampla de cerveja histórica que o BJCP usa. O BJCP tem uma classificação mais rígida para aquilo que eles vão encaixar ali naquela categoria. O que eu estou querendo chamar a atenção é nem tudo que está fora da categoria de cerveja histórica, nem todas as categorias, melhor dizendo, nem todas as cervejas que a gente pode considerar cervejas históricas estão classificadas no BJCP como cerveja histórica. As cervejas históricas são muito mais, vão muito além, dependendo da sua compreensão e da sua definição daquilo que você está entendendo como cerveja histórica, vão muito além daqueles 9 estilos que estão classificados hoje na última versão do BJCP como cervejas históricas. Então, o que é uma cerveja histórica? Porque a partir do ponto de vista do historiador, tudo tem história. Porque tudo existe no tempo. Passou a existir, já tem história. Né? Começou a existir, já tem história. Então, tudo tem história, mas nem tudo é histórico. A partir da definição da história, da metodologia da história, né? Como é que um historiador define, por exemplo, o que é um fato histórico, ou o que é um monumento histórico, ou o que é um documento histórico? O que diferencia o fato histórico do fato não histórico? Por que, por exemplo, a travessia de César, quando César atravessou o Rubicão, lá na Antiguidade, Magnato, acho o YouTube mais amigável para vídeos um pouco mais longos, tanto para reassistir como para compartilhar. Também acho. Por isso eu sempre compartilho as lives, tanto aqui no Instagram, quanto deixo elas salvas lá no YouTube também. Não tenho produzido muitos vídeos propriamente para YouTube, porque eles são um pouquinho mais trabalhosos, mas já tem bastante coisa lá também. Então, voltando ao que eu estava dizendo, o que diferencia um fato histórico de um fato não histórico? O que diferencia por que a travessia do Rubicão por Júlio César é um fato histórico e a travessia de um monte de outros rios que ele deve ter feito ao longo da vida dele não são fatos históricos? Por que uma determinada construção é uma construção histórica protegida por leis de preservação de patrimônio histórico e um monte de outras construções, às vezes até mais antigas, não são construções históricas? Por exemplo, por que um documento é histórico e outro documento é só um pedaço de papel velho e não é considerado um documento histórico? Então a gente pode estender esse tipo de pergunta também para as cervejas. Por que uma cerveja é histórica e outra cerveja não é, já que tudo tem história? Né? Por que a gente pode falar de cervejas e pode falar de estilos? Né? Por que o estilo IPA, por que o IPA não é um estilo histórico? Se eu perguntar para vocês agora, vocês vão dizer, é óbvio que pela importância do estilo, na definição de um mundo próprio de subgêneros pela sua popularidade, é óbvio que ninguém seria louco de dizer hoje que o estilo India Pale Ale não é um estilo histórico de cerveja.
porém não está classificado assim no BJCP. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que define o que é uma cerveja histórica, assim como o que define o que é um fato histórico, um monumento histórico, um documento histórico, é o próprio historiador, ou no caso, a pessoa que está classificando aquilo. Não existe nenhuma qualidade intrínseca, seja a cerveja, seja o documento, seja o fato, seja o monumento, que diga que ele é histórico ou não. Né? E também não é uma questão de tempo, né? Não é uma questão de idade. A cerveja não é histórica só porque ela é velha, né? Só porque ela é antiga, só porque é um estilo que é fabricado desde a Idade Média. Né? Assim como uma cerveja que tem só 20 anos, né? Não quer dizer que ela não possa ser uma cerveja histórica. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Né? O estilo Catarina Sour. Quem é que vai dizer que o estilo Catarina Sour não é um estilo histórico? Não tem 20 anos. Mas é óbvio que a Catarina Sour é um estilo histórico. É o primeiro estilo brasileiro registrado no BJCP. Né? Olha a importância desse estilo. Então, uma cerveja, um fato, um documento, etc., eles são históricos a partir da sua importância histórica. E quem atribui essa importância histórica é quem estuda, seja os estilos, seja os fatos, etc. Né? Na maior parte das vezes, o historiador. Né? É o próprio historiador que define o que é um fato histórico e o que não é um fato histórico a partir da sua importância histórica. Né? Que o historiador tem que saber explicar, obviamente. Você vai dizer, um fato, para ser um fato histórico, ele tem que ser antigo. Ele tem que ter, não sei, 50 anos, digamos assim. Só que a gente tem fatos históricos com menos de 50 anos. Né? A derrubada lá das Torres Gêmeas, em Nova York. Quem diria quem hoje é capaz de dizer que aquilo não é um fato histórico? Tem 22 anos? Alguma coisa assim, foi 2001, não foi? Tem 22 anos. É um fato recente e é um fato histórico, pela sua importância histórica. Então, uma coisa é entender que a categoria Cervejas Históricas do BJCP, ela tem só 9 estilos. Não quer dizer que só esses 9 estilos podem ser considerados estilos históricos. Tá? Depende muito bem do que você está querendo dizer com isso. Então, o BJCP, ele define as cervejas históricas, esses 9 estilos, da seguinte forma. A categoria cerveja histórica contém estilos que quase desapareceram nos tempos modernos. Esse é o primeiro pré-requisito. O estilo tem que ter sido quase extinto. Ou que eram muito populares no passado e agora são conhecidos apenas por meio de recriações. Esta categoria também pode ser usada para cervejas tradicionais ou indígenas de importância cultural em determinados países. Colocar uma cerveja na categoria histórica não implica que ela não esteja sendo produzida atualmente, apenas que é um estilo muito menor ou talvez esteja em processo de redescoberta por cervejeiros artesanais. Por isso, estilos muito conhecidos, como é o caso da IPA, que eu citei antes, como é o caso de uma Hefeweizenbier. Uma Hefeweizenbier, obviamente, é um estilo histórico, né? Não estão classificados como estilo histórico, porque eles não estiveram em risco de desaparecer e não estão sendo redescobertos. Inclusive, da penúltima versão do BJCP para a versão atual, houve uma modificação em que o estilo Gose foi retirado dos estilos históricos. Saiu o estilo Gose dos estilos históricos, porque ele teve uma nova efervescência no mercado, ele teve uma nova vida no mercado. Então, como esse estilo passou a ser amplamente produzido e comercializado, o BJCP tirou esse estilo dessa categoria e colocou na categoria European Sour. Eu não vejo muito sentido nesse tipo de modificação, quer dizer, só porque o estilo voltou a ser amplamente comercializado e fabricado, ele deixou de ser um estilo histórico, eu não vejo muito sentido nisso. Mas, enfim, esses são os parâmetros que o BJCP usa. Então, hoje você tem como 9 estilos históricos Keller Beer. Keller Beer foi um estilo que entrou nessa última versão, que ele não era
Ele não estava classificado como estilo histórico. Inclusive, Keller Beer é um problema porque não há sequer um consenso sobre o fato dele ser um estilo ou não. Se Keller Beer é um estilo, se Keller Beer é um modo de fabricação, um modo de armazenamento, uma técnica, etc. Então há essa controvérsia, né? No entanto, o BJCP entende o Keller Beer como um estilo, apesar de não ter características particulares, né? Ela tem as características que o estilo tem, o estilo de base, digamos assim. Se você quiser saber mais detalhes sobre o que é um Keller Beer, está no meu e-book. Uma Keller Beer, né? Eles explicam essa mudança dessa forma. Keller Beer muda para histórico e foi reescrito para cobrir as versões de base Pils, Helles, Amber e Dark, e é agora mais uma specialty type, quer dizer, como Keller Beer pode ser feita a partir de vários estilos, né? A partir de Pils, Helles, Amber e Dark, será que ela é propriamente um estilo? Ou ela é mais um modo ali de fabricação, né? Um modo de produção? Contudo, está lá, está no estilo histórico. Então, os 9 estilos históricos do BJCP hoje são Keller Beer, Kentucky Common, Lichtenheiner, London Brown Ale, Piwo Grodzicki, que eu não sei como se pronuncia, porque obviamente eu não falo polonês, Pré-Prohibition Lager, Pré-Prohibition Porter, Hogenbier e Sati. Esses são os 9 estilos históricos do BJCP. Esses 9 estilos históricos eu comentei no meu livro, né? São 9 estilos que estão comentados e eu resolvi botar mais um estilo que não está no BJCP, que é o Bavarian Dampfbier, né? Que é a cerveja a vapor da Bavária, né? Da Baviera. O que é que esses estilos... tá claro até aí, estou falando muito rápido? Vamos ver aqui, não 10h27 não estou falando muito rápido, né? A ideia era ter mais ou menos meia hora de live. O que esses estilos têm em comum? Esses estilos têm em comum o fato de que eles estão muito bem descritos, quer dizer, existe uma vasta documentação que nos permite saber em pormenores como ele é fabricado obrigado pelo feedback, nos permite saber como ele é fabricado e quais as suas características. Isso é o mais importante no guia de estilos. Então, esses estilos têm em comum esse fato, de que eles estão muito bem documentados, o que não acontece com outros estilos históricos, né, que são receitas que ainda estão em descoberta, digamos assim, em que ainda há pouca documentação, né, e talvez por isso ainda não tenham sido aceitos no guia de estilos. Muito bem, dito isso, outra coisa importante, né, já nos encaminhando então para a última parte dessa live, uma coisa importante a se ressaltar nos guias de estilo, principalmente no BJCP, o BA não tem uma categoria estilos históricos, mas eles descrevem alguns estilos históricos, inclusive estilos que não existem no BJCP, como o estilo holandês, o Kuit, não sei como se pronuncia. Está descrito no BA, mas não está descrito no BJCP. Os guias, eles se concentram nas características sensoriais, né? Não tanto no modo de produção, obviamente, insumos, etc., mas principalmente nas características sensoriais que esses estilos devem apresentar. Qual é a diferença do meu e-book para o guia? Obviamente eu não queria reproduzir o BJCP, não faria o menor sentido. Eu queria, pelo contrário, enfocar um aspecto que o BJCP deixa de lado, que é justamente o aspecto histórico. O contexto em que a cerveja foi criada, né? Principais fabricantes, como é que foi a trajetória histórica da cerveja
na medida em que a gente conseguir descobrir alguma coisa sobre sua ascensão e queda, digamos assim, ascensão e queda do estilo. Então a minha preocupação foi, ao escrever, foi direto nos aspectos históricos das cervejas e não nos seus aspectos estilísticos, nos seus aspectos sensoriais. Para isso você pode recorrer ao BJCP. Porém, no BJCP, os aspectos históricos, eles são um pequeno parágrafo. Tem lá, em cada verbete, né, de cada estilo, você tem lá você tem um parágrafozinho história. E mesmo nos estilos históricos, esse parágrafozinho história é mínimo. E isso me incomodava absurdamente como historiador, né? Se nem os estilos históricos estão bem descritos, do ponto de vista da sua história, quem dirá os outros? Então, o que o meu e-book visa fazer é suprir essa lacuna de informação histórica sobre os estilos históricos. Então, eu não reproduzi, obviamente, características sensoriais das cervejas, mas eu tentei focar em contar a história da cerveja, né? Dizer o que é aquele estilo do ponto de vista histórico, onde nasceu, onde era fabricado, quais eram os principais fabricantes, em que momento teve a sua ascensão, em que momento teve a sua queda, né? Por que desapareceu, se chegou a desaparecer, né? Se não desapareceu, por que não desapareceu? É isso que você vai encontrar no meu e-book sobre estilos históricos. Magnator diz, penso em estilos históricos como estilos que fizeram grande história. Pois é, né? Isso é uma concepção de estilo histórico que tem mais a ver com a concepção do historiador e não tanto com a concepção dos caras que prepararam o guia. Porque, como eu falei, eles separaram como pré-requisitos para entrar nessa categoria de cerveja histórica o fato dela estar sendo mais fabricada, não estar sendo mais fabricada, ter desaparecido, não ter desaparecido. Então, a partir dessa lógica que você está falando, que é a lógica do historiador, né, uma English IPA é um estilo histórico, é um estilo com uma grande história, com uma grande importância histórica. Uma Hefeweizenbier alemã é um estilo histórico. E como eu falei antes, uma Catarina Sauer é um estilo histórico, pelo menos para a história da cerveja no Brasil. Ela já deixou o seu lugar lá escrito na história da cerveja no Brasil, não vai poder mais ser ignorada. Nessa semana ainda eu devo soltar vou soltar um Rios sobre estilos históricos de cerveja brasileiros, ou seja, que estilos de cerveja se bebiam no Brasil no século XIX, no começo da produção de cerveja no Brasil. Estilos que a gente nunca mais ouviu falar. Não corre o risco da gente deixar de ouvir falar de Catarina Sauer, eu acho. Ela já é um estilo histórico da história da cerveja brasileira. Então, de fato, eu sigo muito mais essa lógica, eu sou muito mais adepto dessa lógica de que um estilo histórico é um estilo com uma grande importância histórica, um estilo que tem uma grande história, do que o fato dele ter deixado de ser produzido, dele ter desaparecido e voltado para o mercado, etc. Eu acho isso uma questão muito, muito técnica, mas enfim, na hora de organizar o meu livro, eu resolvi partir do básico, né? Vamos ver vamos ver os estilos que o BJCP chama de estilos históricos. Vamos começar daí. Quem sabe numa publicação, num volume 2, eu não trato de outros estilos, né, que não estão no BJCP ou que estão classificados em outras categorias, como as próprias cervejas trapistas. Quanta história não tem por trás das cervejas de cada um desses monastérios trapistas beneditinos, apesar delas serem muito mais recentes. A gente também acha que elas são muito antigas, não, as cervejas trapistas são bem mais recentes do que a maioria desses estilos que estão, desses 10 estilos que eu botei no livro. Então, para a gente se encaminhar para o final, eu queria só citar um exemplo, que é o exemplo do estilo Roggenbier. O Roggenbier ele tá classificado como estilo histórico no BJCP. E o que é o estilo Roggenbier? Diga para mim se vocês já ouviram falar.
Ou se vocês já beberam, porque hoje em dia tem uma galera produzindo Roggenbier também. Diga para mim se vocês já beberam uma Roggenbier. Que é um estilo alemão de cerveja. Ninguém chuta? Bom, a Roggenbier é um estilo cujo o principal... A Roggenbier é um estilo cujo principal cereal não é a cevada, mas o centeio. Ela tem cevada também, mas ela era produzida na sua maior parte com centeio. Ela era produzida na Baviera. Ela tem pelo menos 30% de malte de centeio, sendo que isso poderia chegar a proporções maiores, e é um estilo produzido na Baviera desde a Idade Média. E aí você fala, bom, tem uma coisa muito importante que acontece na Baviera em 1516, com relação à matéria-prima da produção de cerveja, né? Que é a Reinheitsgebot, a lei de pureza da cerveja. E a lei de pureza da cerveja, de 1516, ela diz o quê? Que as cervejas só podem ser fabricadas com cevada. A gente sabe, obviamente, que tem aí uma exceção, que as cervejas de trigo continuam sendo fabricadas como parte do monopólio da família real, que cede esse monopólio. Cede não, né? Aluga esse monopólio para outras famílias que quiserem produzir cervejas de trigo. Então as cervejas de trigo nunca deixaram de ser fabricadas, apesar da Reinheitsgebot dizer que só se podia fabricar cerveja com cevada. Porém, a Reinheitsgebot, ela pode estar nas raízes, ela pode ser uma das motivações para que o estilo Roggenbier tenha sumido, porque o estilo Roggenbier ele desaparece, né? Ele vai deixando de ser fabricado, porque era uma cerveja fabricada com centeio. E também não era, ao contrário da Weissbier, não é um monopólio da família reinante da Baviera. Você tem, então, um sumiço desse estilo depois do século XVI, né, depois de 1516, e esse estilo só vai ser reproduzido em 1988. Só em 1988 que esse estilo vai ser retomado pela Spezial Brewery de Scherling, no leste da Baviera, que, entre outras coisas, é uma cervejaria que existe desde o século XVI, como parece que são todas as cervejarias aqui na Europa, né? Século XVI é cervejaria nova aqui. Então veja só, é uma coisa que ninguém fala, né? Todo mundo fala que a Reinheitsgebot teria dificultado a produção das cervejas de trigo, das famosas Weizenbier. Porém não. Né? Por outro lado, as Weizenbier sempre continuaram sendo produzidas. Não existe uma tensão entre o decreto da Reinheitsgebot e a produção de Weizenbier. Por quê? Porque era um monopólio da família real, porque continuou sendo produzida. Porém, ninguém lembra da Roggenbier. Não lembra por quê? Porque é um estilo que efetivamente desapareceu, né? E a gente está quase falando daquele ditado popular de que quem não é visto não é lembrado, né? Então, como ele quase desapareceu, ele quase desapareceu, não, ele desapareceu efetivamente, né? Entre o século XVI e 1988. É um estilo que desapareceu, então ninguém lembra que, na verdade, o principal efeito da Reinheitsgebot não foi sobre as Weizenbier, mas sim sobre as Roggenbier, que desapareceram do mercado alemão. Esse é um dos muitos casos interessantes, né, da própria história da cerveja. Depois ela é recuperada em 1988 por uma cervejaria histórica alemã, uma cervejaria que por si só tem uma longa história, né, uma história muito interessante, uma cervejaria que era pertencente a uma família nobre, que é a família nobre que criou os serviços de correios na Europa. Eles criaram
o serviço postal europeu no século XIV. Essa família era dona dessa cervejaria e de muitas outras cervejarias. Óbvio que lá em 1988, quando a cerveja volta a ser produzida, essa cervejaria não está mais em posse dessa família, né? Mas a história da cervejaria também é importante para a história do estilo de cerveja, para entender a história do estilo de cerveja. Oi, Fran, boa noite, obrigado pela presença. Infelizmente a gente está quase terminando aqui. A gente estava contando só aqui a anedota, a anedota não, né? A história da Hogenbier, né? Como fechamento para a gente entender, apenas como um exemplo, né? De como são interessantes, como é interessante você pensar a trajetória do estilo histórico de cerveja. Infelizmente, que pena, chegou atrasado. E como é interessante você pensar a trajetória do estilo histórico de cerveja, das cervejas, não apenas a partir, né, da sua produção ou da sua não produção, da sua existência ou não existência sobre o mercado, né, mas entender os motivos pelos quais um estilo pode ter desaparecido. Assim como entender, eu já falei isso antes, repito agora para a Fran, que chegou atrasado, mas entender por que um estilo não desapareceu. Né? E entender como é importante, né, prestar atenção que existem estilos que a gente conhece pouco. Né? Antes eu perguntei aqui quem conhecia esse estilo, a Hogenbier. Ninguém conhecia. A gente conhece pouco justamente porque, ao desaparecer, ela não deixa vestígios. Claro, sempre deixa algum vestígio, tanto que depois o estilo foi recuperado lá em 1988. Mas ela acaba ficando, digamos assim, obscurecida na história da cerveja. Então tem que ter lá um pesquisador, um cervejeiro curioso, ou até mesmo um Michael Jackson da vida, né? um jornalista, um expert, um sommelier de cerveja, que faça essa pesquisa e que recupere esse estilo que desapareceu. E é muito importante que a gente faça o trabalho, então, a partir daí, de registrar a história dessa cerveja para que isso não volte a acontecer. Porque o futuro é sempre uma incógnita. Quem sabe se esse estilo vai desaparecer de novo? Eu estou fazendo aqui, eu estou tentando botar a minha pequena contribuição, né, para que isso não aconteça, deixando aí escrito um pouco da história desses estilos, então, para além das suas características sensoriais, né? Prestando atenção na sua trajetória histórica. Bom, falei pra caramba, né? Falei mais do que eu tinha planejado, me enrolei um pouco, peço desculpa, eu realmente estou enferrujado para fazer lives, tem muito tempo que eu não faço uma live, mais de um ano. Mas, enfim, vou tentar voltar a fazer aí com um pouco mais de, digamos assim, de frequência. Não vou dizer regularidade, mas com um pouco mais de frequência. Quem quiser adquirir, então, o meu e-book sobre estilos históricos de cerveja, onde eu falo sobre esses 10 estilos históricos que eu citei antes, você pode procurar, o link está na minha bio. Você pode entrar também no meu site, né, que você vai achar lá o link para a página de vendas do e-book. E se você não puder ajudar agora, ou se você gosta de conhecer sobre estilos de cerveja, mas não o suficiente para adquirir um e-book, tudo bem, não tem problema algum, né? Se você não puder colaborar ou não quiser colaborar comprando o e-book, eu peço que vocês divulguem, né? Manda aí essa live para alguém que você acha que pode se interessar. Enfim, divulguem que existe o livro e que está aí na praça e que eu acabei de lançar, tá bom? Eu agradeço a presença de todo mundo. Quero dar um spoiler do que vem por aí, ainda esse mês, né? Ainda no tema de ajuda, de financiamento, ainda esse mês eu vou lançar minha campanha de financiamento do Profano Graal, apoia-se do Profano Graal. Então, vem novidades por aí, para você que gosta do meu trabalho, no Instagram, principalmente no Instagram, e quer apoiar de alguma forma, né?
tem aí o meu e-book, tem também a minha camisa na Vestbeer, né? Você pode procurar lá na Vestbeer a minha estampa, a estampa do Profano Graal, da deusa Hathor, da deusa egípcia da cerveja. Você pode também acessar as minhas aulas. Eu tenho uma aula sobre história da cerveja na Itália, uma aula sobre história da cerveja em Portugal. Acessando as aulas, ou comprando a camisa, ou comprando o e-book, você está me ajudando. E a partir do final desse mês também terá mais uma forma, que é a campanha do Apoia-se do Profano Graal. Então espalhem as boas novas, né, que as novidades que vêm por aí, tá bom? Agradeço mais uma vez a todos aqueles que ficaram desde o começo, aqueles que chegaram atrasados, que quiserem ouvir o papo desde o começo, vai ficar obviamente salvo aqui no Instagram e também no Facebook, ok? Perguntas, dúvidas, elogios, críticas com muita moderação. Algum comentário? Alguém tem alguma coisa a dizer para a gente encerrar? Pessoal entrando agora, infelizmente, chegou atrasado, já estamos indo. Se ninguém tiver nada a dizer, eu vou me despedindo por aqui e agradecendo a vocês mais uma vez. YouTube. O que é YouTube? Assim, vai para o canal do YouTube também. Quem quiser passar, vai para o canal do YouTube, mas quem quiser passar no meu canal do YouTube, está um pouco parado, mas já tem muito material lá, né? Quem quiser passar lá e dar uma olhada no material que já tem por lá, dá o seu like, né? Aquelas coisas de mendigo de redes sociais, dá o seu like, curte, comente, compartilha, que tudo isso ajuda a impulsionar o conteúdo, né? Por mais alto como é. Obrigado, Magneto. Vamos voltar, vamos programar. Valeu? Então, vamos fechar. Obrigado e até a próxima.